toda liberdade, a todo momento estar na presença de Deus. Nós somos um povo mais privilegiado da terra, de ter o privilégio de ter o contato direto com o Senhor nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes que estão nos visitando esta noite. É uma honra recebê-los e Deus venha continuar fortalecendo a vida de vocês. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos adolescentes, jovens da nossa congregação, pela vida do nosso coordenador da regional de adolescentes, o Meio, o Francinei, também o Miguel e a Jaqueline, que estão aí, cuidando desse menino aí, e a Elisama por trás, ali só, dando os comandos, que Deus abençoe grandemente. Quando nós entendemos que não conseguimos fazer algo para Deus sozinho, as coisas fluem mais. Porque infelizmente nós estamos vivendo em meio a uma geração muito independente, muito autossuficiente. E o Senhor Jesus nos ensinou através da sua vida que, mesmo Ele sendo cheio do Espírito Santo como homem, mesmo Ele sendo Deus, como Ele é, Ele levantou 12 homens para dar continuidade naquilo que Ele iniciou na terra. Então todos nós precisamos um dos outros. E este nome chamado orgulho tem que cair por terra em nossas vidas. E o que o mundo quer gerar em nós é esta autossuficiência, que nós não precisamos de ninguém, que nós conseguimos sozinhos, que nós temos força suficiente para fazer só. E muitas vezes a gente cansa antes do tempo, porque a gente não quer ser humilde ao ponto de aceitar a ajuda de alguém. E quando nós aceitamos a ajuda de alguém, o nosso fardo fica mais leve, não fica tão pesado. Então eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja que tem procurado entender a unidade, da liberdade para o Espírito. Só não dá liberdade para o Espírito quem não quer, porque Ele é a liberdade. E quando nós vivemos pelo Espírito, guiados e regidos pelo Espírito Santo, nós temos esta liberdade em Cristo. E quando nós temos esta liberdade em Cristo, nós vivemos alegres no meio de uma terra corrompida, em meio de uma terra cheia de engano, de mentira, de corrupção. Mas nós vivemos alegres porque entendemos o que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Fique em pé, por favor. Abra sua Bíblia em reverência ao Senhor nosso Deus. Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler somente o versículo de número 15. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Agora eu queria pedir para a igreja amada, quanto menos fluxo tiver, melhor ainda é, porque você não atrapalha a visão do sermão. Porque querendo ou não, a gente vai levando conforme a pessoa vai andando e que a nossa visão vai indo. Efésios capítulo 4, versículo 15. Deus ele tem ministrado esta palavra no meu coração. E eu quero transmitir para você nesta noite. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem está aqui dentro, diga amém. Amém. Quem está fora, diga misericórdia. Volte para cá. Diz assim a palavra do Senhor: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo. Vamos ler junto agora? 1, 2, 3. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga assim: cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Diga mais uma vez: cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Sente, por favor. Guarde esta palavra. Culto ao Senhor com a família. E Deus tem uma palavra para nós. Deus vai ministrar mais uma vez, com certeza, no meu coração. Irmãos, nós chegamos esse horário porque estávamos ali no Taquari 2, apoiando ali o pastor Cirlande, que é o pastor da regional, comemorando o aniversário do presbítero Ageu, que é o pastor daquela congregação. E chegamos aqui para cultuar junto com a igreja. Eu sei que não é bom a gente estar saindo muito da congregação, e eu não gosto, até porque o Espírito Santo tem ministrado no meu coração isto. Mas o nosso pastor, Deus, ele também colocou no meu coração para auxiliar ele, porque sabemos que o pastor Edson vai estar indo embora para outro estado, que é o vice dele, e eu sou o segundo vice dele da regional. E o Senhor colocou no meu coração para estar ajudando ele, apoiando ele naquilo que é no nosso possível. E ele pediu a nossa ajuda, e nós combinamos que eu estaria lá até às 18h30, mas retornaria para a congregação. E este mês de setembro, nos domingos, eu não vou sair, só se acontecer algum previsto dele precisar da minha ajuda, mas eu não tenho nenhuma congregação para ministrar fora, senão somente aqui cultuar junto com vocês na casa do Senhor. Quando nós lemos aqui em Efésios, Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, Paulo ele vai escrever algo para aquela igreja, falando em questão da unidade da fé, em questão daquilo que Cristo queria e quer que a igreja seja. Só que nesta noite eu quero trazer uma mensagem com o tema: Jesus Cristo, o cabeça da família. Jesus Cristo, o cabeça da família. Jesus Cristo, o cabeça da família. E quando nós olhamos Paulo escrevendo, ele vai dizer que nós temos que crescer em tudo. E quando nós devemos crescer em tudo, não é só na nossa área que queremos crescer, mas naquela área que nós necessitamos crescer, que precisamos crescer. E todo crescimento da forma certa, correta, ela traz um amadurecimento, uma experiência. Porque quando nós crescemos de forma desordenada, de forma errada, nós vamos crescer e nos tornar meninos ainda. Por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja poderosa porque tinha os 9 dons do Espírito, mas era uma igreja menina porque não tinha crescido, amadurecido espiritualmente. Ela só tinha crescido espiritualmente, mas não tinha chegado ao ponto do amadurecimento espiritual. Então, quando nós crescemos da forma correta, que através da palavra de Deus nós chegamos no amadurecimento, por causa das experiências da vida. Infelizmente, há muitos ainda que crescem, mas ainda são meninos. Por quê? Porque ainda são carnais. E todo menino que não tem a maturidade espiritual, ele ainda não chegou na fase adulta, porque ainda é carnal. Assim era a igreja de Corinto, a igreja poderosa, potente, mas uma igreja menina, uma igreja criança espiritualmente, no sentido de crescimento, maturidade e experiência. E quando Paulo diz cresçamos em tudo,
Paulo está trazendo uma ênfase para que nós vamos entender que precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida, não só espiritual, porém a espiritual é a raiz de todas as áreas da nossa vida, mas precisamos crescer no nosso relacionamento, precisamos crescer no nosso relacionamento conjugal, familiar, precisamos crescer na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial, na nossa vida até sexual. Precisamos ter este crescimento, porque vai gerar de forma correta um amadurecimento. E quando gera este amadurecimento, as coisas começam a acontecer da forma correta. É onde Paulo diz a unidade da fé, uma unidade que vai produzir o amor. Quando Paulo ele chega a dizer no versículo 15, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, cresçamos em tudo. Porém, quando nós crescemos e não entendemos que a cabeça é Cristo, vai dar problema, porque muitas vezes nós, como homens, já vamos entrar mexendo com a família. Porém, eu tenho que mexer primeiro com a cabeça da família, não o cabeça principal, que é Cristo, mas aquilo que Cristo instituiu como cabeça da família, o homem, o marido. Mas quando o marido entende esta unidade, as coisas começam a fluir, não somente no casamento, mas também na família, porque ele é o cabeça. Porém, ele não precisa entender que ele é o cabeça da família, mas sobre ele há uma cabeça maior do que a dele. Ele precisa entender que se ele não for pela cabeça Cristo e for só pela dele, vai dar problema, porque nós achamos que, porque somos constituídos cabeça da família, achamos que podemos fazer tudo o que queremos, porque somos o chefe, porque somos o líder, porque somos aquele pai, o esposo, que é o cabeça da família. Mas quando nós não entendemos isto, causa alguns problemas. Observe bem, a conservação da unidade da fé deve basear-se no amor ativo, que procura resolver problemas e reconciliar diferenças. Porém, através de mútua lealdade e da obediência a Cristo e a sua palavra. Quando nós entendemos que o cabeça é Cristo, nós somos submetidos a Cristo. Como? Naquilo que nós obedecemos a sua palavra. Quando nós paramos para meditar e paramos para refletir e deixar o Espírito Santo ministrar nos nossos corações e não impedir dele agir por causa das nossas emoções, por causa dos nossos sentimentos, porque muitas vezes nós se iramos, se chateamos, ficamos com raiva, o Espírito Santo ele não vai trabalhar, porque ele não trabalha na manifestação da carne, ele trabalha na humildade daquilo que nós deixamos ele trabalhar. Então, quando nós entendemos que Cristo é o cabeça, independente de quem seja o membro desta família, seja o marido, seja a esposa, seja os filhos, mas quando o marido entende que Cristo é o cabeça, que quando a esposa entende que Cristo é o cabeça e os filhos entendem que o Cristo é a cabeça, as coisas começam a fluir. E eu perguntando para o Senhor: Senhor, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Quando nós entendemos o nosso papel na palavra de Deus, nós começamos a fazer sem querer cobrar algo de alguém, mas nós vivemos aquilo que achamos e sabemos que é correto na palavra. Eu como pai, você como pai, como esposo, nós temos uma responsabilidade através da palavra. Nós temos responsabilidades a realizar através da palavra. Mais na frente um pouquinho eu vou lhe mostrar. As senhoras como esposa, como mãe, cada um de vocês tem uma responsabilidade, um papel na família. Assim são os filhos ter responsabilidade na palavra de Deus, mas que cada um de nós, quando pegamos a palavra de Deus e aplicamos em nossas vidas, não aquilo que queremos, mas aquilo que a Bíblia diz, como pai,
como esposa, como marido e como filho, as coisas começam a fluir, porque cada um de nós vai fazer o que é da nossa responsabilidade. Por exemplo, eu não posso pegar a responsabilidade do Natanael e pegar a minha responsabilidade e jogar sobre ele, a dele, a minha. Mas se eu fizer e cumprir a minha responsabilidade e a dele, as coisas vão começar a fluir, porque eu não vou estar me metendo naquilo que ele sabe que tem que fazer, e ele não vai estar se metendo naquilo que eu sei que eu tenho que fazer, e quando eu faço, ele faz, as coisas começam a andar. Assim é na família, quando o marido sabe o que tem que fazer, quando a esposa sabe o que tem que fazer, os filhos sabem o que tem que fazer, as coisas começam a fluir na família, no seio familiar, porque as bênçãos de Deus começam a se manifestar. Por quê? Porque tanto o marido como o esposo, como os filhos e os filhos para com os pais entendem que Cristo é o cabeça da família. A nossa dificuldade hoje é quando nós não queremos ter a responsabilidade no papel. Mas quando nós começamos a ter essa responsabilidade individualmente daquilo que é para o marido fazer, para a esposa fazer e para os filhos fazerem. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja do Senhor. Eu sei que a minha vontade, a vontade de Deus, é que todas as famílias estivessem aqui completas. Eu sei que tem filhos que os pais não estão. Eu sei que tem pais que os filhos também não estão, e os filhos querem que os pais estejam e também não estão. Mas deixa eu dizer algo para você que está aqui nesta noite. Quando nós assumimos o nosso papel, conforme as Escrituras ensinam, e começamos a praticar o que a Bíblia ensina, as coisas começam a mudar no nosso seio familiar. Mas quando nós queremos se meter naquilo que não é o meu papel, vai trazer problema. Por exemplo, eu como pai, eu sei o meu papel como pai, porém a minha esposa, ela não vai fazer o papel que é meu para realizar. Ela pode até tentar, mas não vai conseguir fazer da forma que a Bíblia diz. Por quê? Porque ela não é o pai, ela é a mãe. O papel dela é de sim realizar como mãe, e ela como mãe, realizando o papel dela, ela vai estar cumprindo o que a Bíblia diz, o que a palavra orienta, e as coisas começam a fluir do lado dela. E quando o pai começa também a fazer e a cumprir o seu papel como pai, as coisas começam a fluir. Assim são os filhos, que quando começam a cumprir o papel como filhos para com os pais, as coisas começam a fluir. E eu vou lhe mostrar dentro da palavra de Deus. Eu creio que a sua Bíblia esteja aberta, mas antes eu quero falar algo aqui que o Senhor ele tem ministrado no meu coração, que diz assim: é o Espírito Santo que guia a família. Como seguidores de Cristo, devemos ter um forte compromisso com a palavra de Deus. Isso significa que nossas palavras devem ser sinceras e que nossos atos devem refletir a integridade de Cristo, o caráter de Cristo. Então, quando nós deixamos realmente o Espírito Santo nos guiar, nos reger, isso aqui que eu estou falando é individual. Eu como pai, eu sei as minhas responsabilidades e eu preciso assumir ela como pai. Eu como esposo, eu tenho as minhas responsabilidades através da palavra, e eu tenho que cumprir estas responsabilidades, porque a palavra me diz que tem que ser assim. Porém, o que é que acontece quando eu vou fazer? As coisas vão começando a mudar dentro de mim. Eu vou parar de estar exigindo, mas tentar ajudar. Há uma diferença de ajudar e exigir. Eu tenho que te ajudar, Natanael, a cumprir a tua responsabilidade, mas eu não posso te exigir que tu cumpra a tua responsabilidade, porque ela é tua, é de cada um.
Tu como filho, tem a sua responsabilidade no meio da sua família. Não é só do pai, não é só da mãe, é do filho também. Porque a Bíblia vai dizer isso. Abra a sua Bíblia, eu quero que esteja aberta. Só que agora é no capítulo 5 de Efésios. Eu poderia, irmãos, simplesmente pregar aqui, mas eu sei que nós precisamos aprender mais da palavra de Deus. Um texto muito conhecido da igreja, Efésios 5, versículo 22. Ele vai começar Paulo escrevendo. Não esqueça que nós estávamos falando no capítulo 4, versículo 15. Paulo poderia ter encerrado ali, mas ele entra no capítulo 5, versículo 22, e ele vai iniciar dizendo: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. É o papel, é a responsabilidade, e acabou. Não tem meio termo, não tem invenção. A Bíblia diz: mulheres, vós, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E quando nós vamos pesquisar o nome sujeitar, é submeter, é respeitar, e muitos outros nomes. Mas esse papel não é do homem, é da mulher, é da esposa. Ela tem que cumprir esta responsabilidade. Sabe o que acontece muitas vezes no casamento? Eu posso levar assim também, que envolve a família. É que muitas vezes nós homens achamos que a Bíblia diz: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos. Mas quando nós não entendemos o nosso papel como marido, nós vamos querer se aproveitar deste versículo. Mas quando nós entendemos a nossa responsabilidade como marido, a gente vai entender o papel da nossa esposa, e a esposa vai entender que precisa cumprir este papel. E quando cumpre este papel, as bênçãos de Deus se manifestam na vida deste casal, na vida desta família. O porém que muitas vezes nós não entendemos, Francinei. O Francinei, em outubro ou novembro, eu sei que este ano ele está querendo casar. Ele está querendo se tornar uma só carne com a Iris. Só que tem um porém: se ele não entender o papel dele como marido, e a Iris não entender o papel dela como esposa, vai dar problema, porque um vai querer cobrar o outro. Mas se ele entender o papel de marido, ele vai cumprir o papel dele. Mas se ela não entender, ela vai continuar patinando e não vai entender nem cumprir o papel dela. Vai trazer problema no casamento. Porque tem muitos casamentos se destruindo, se acabando, porque exatamente não estão entendendo o papel um do outro. E quando não entende o papel do outro, ficam se cobrando. Aí usa até versículo bíblico para se argumentar, para se autofavorecer, porque está escrito na palavra de Deus. Mas quando eu digo para minha esposa, tu tem, a Bíblia diz que tu tem que sujeitar a mim, mas o Espírito Santo na hora diz para mim: mas tu tem que amar tua esposa como Cristo amou a igreja. Irmão, isso aqui é muito forte. Sabe por que muitas famílias estão se autodestruindo? Porque não estão entendendo o seu papel. Um quer resolver o papel do outro. Infelizmente, muitos hoje estão mudando as coisas. Tem mulher que quer ser a cabeça. Tem mulher que quer ser a dona da família. Ela tem que se colocar na posição como esposa. Assim é o marido. Por ele achar que é o cabeça, ele acha que está com tudo na mão, mas ele esquece que tem uma cabeça sobre ele. Que é Cristo. E quando Cristo é a cabeça da família, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Irmãos, uma palavra que Pedro ele escreve, se eu não me engano, é a sua segunda epístola, capítulo 3,
Abra sua Bíblia. Vamos estudar um pouco hoje, vamos. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, se eu não me engano, capítulo de número 3. Deixa eu ver se é isto mesmo. É 1 Pedro, capítulo 3. Olha só o que Pedro escreve em questão dos deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Papel. Cristo tem que ser a cabeça dessa família. Porque se o homem for querer ser cabeça sem entender que a cabeça maior é Cristo, e a mulher por não ser cabeça querer ser cabeça, vai dar problema. Tanto o marido quanto a esposa e os filhos têm que entender que a cabeça é Cristo. E quando nós colocamos Cristo como cabeça da nossa família, Ele vai ser o nosso guia, nós nunca vamos errar. Porque Jesus nunca erra um conselho, Jesus nunca erra uma direção naquilo que Ele dá como orientação. Ele acerta, porque Ele é Deus. Então Pedro ele vai dizer os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Olha só no versículo 1 de 1 Pedro, ele vai dizer, no capítulo 3: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedecer a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Coisa boa. Jesus está falando forte nesta noite. Jesus está falando com a gente. Papel de quem, irmãos? De quem? Está muito fraquinho. Acho que tem mais mulher do que homem aqui dentro. Cadê as corajosas? Esse papel aqui é de quem? Nessa hora brava. Irmãos, semelhante, vós mulheres, sejam sujeitos aos vossos maridos, próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Aí Pedro vai dando uma lista aqui, que eu não quero entrar nesse mérito, porque senão a gente não vai nem conseguir terminar essa mensagem, porque eu sei que eu não vou conseguir terminar. Estou só no início, e eu quero já transmitir o que o Espírito Santo ele tem me revelado, questão disto. Que muitas famílias estão sofrendo porque ainda não estão entendendo o seu papel no seio familiar. E olha que a Bíblia está repleta de ensinamentos para o marido, como a esposa, para com os filhos. Irmão, o que é que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios? Nós estamos falando aqui em questão das esposas, para depois o irmão não achar que a gente está falando só das mulheres. Mas o sábio fala lá em Provérbios, diz que é melhor viver numa casa cheia de goteira de que uma mulher rixosa. Você já pesquisou o nome rixosa? É a mulher que tudo reclama, para ela não está nada bom, fala de tudo, nada está bom para ela. Lá em Provérbios fala. Aí Pedro vai lá e dá a receita para a irmã. Irmão, teu papel é esse: ganha o teu marido sem palavra, procedimento, conduta, atitude. Irmão, mas tem hora que não dá, engole atravessado. Deus está vendo.
Deus, Ele não erra, Ele sabe trabalhar. Mas infelizmente, muitos de nós, maridos, temos que muitas vezes pegar essa porrada aqui, porque tem marido rixoso, que reclama de tudo dentro de casa, reclama sem razão. Aí Pedro também dá o diagnóstico: ganha tua mulher sem palavra, procedimento, vai dar certo, vai dar certo. Nós estamos aprendendo como viver uma família abençoada. Nós estamos aprendendo como viver uma família que Cristo é o cabeça. Precisamos aprender isto. É fácil, irmão? Não é. Amanhã já vai acontecer? Não. Vai ter família que vai estar lutando, querer ser assim até a volta de Cristo. Mas sabe o que é importante? É que essa família não desista. Aleluia, Deus. Não retroceda, não pare, continue lutando. Continue buscando melhora. Você não vai ser perfeito, mas procura melhora. Vocês estão olhando para um homem imperfeito, que tem procurado melhorar, mas tem hora que o negócio não é fácil não. Vocês podem até pensar, marido, se eu pudesse abrir a cabeça da minha mulher e colocar lá dentro, eu colocaria. Não é assim? Mas nós temos o nosso papel. Nós temos o nosso papel. Aí voltando a Efésios capítulo 5, versículo 26 diz assim, nós falamos no versículo 22, olha para mim, não perca nada não. Adolescente, um dia vocês vão precisar dessa mensagem. Eita glória. Vocês não querem formar uma família um dia? Quer ver? Já tem uns aí que já estão querendo até namorar, né? Eu vou pedir para Jesus jogar água nesse fogo. Aí vocês têm que aprender como vai lidar com o seu marido lá na frente. Vocês têm que aprender isso, para vocês não ser mais uma jovem que casa e tem um casamento frustrado. Ei, para Jesus, filho, igual Silas, ei, fez igual meu amigo Silas, ei, está pensando que é casar e se separar e Deus vai apoiar? Mas se o senhor está dizendo que eu não vou ser salvo, pode até ser salvo, mas arrebatado não vai não. Se separou sem motivo, não vai para o arrebatamento. Ninguém tem como argumentar isso. A única forma de estar livre é adultério. Separou sem motivo, só porque casei errado, já casou, já foi. Por isso que vocês têm que aprender, para não arrumar alguém e sair frustrado no casamento. Ah, não deu certo, vamos separar. Pode ter ser salvo pela morte, na beira da morte, mas arrebatado não vai, porque a Bíblia não muda, ela continua a mesma. Quem abre espaço e caminho largo é o homem, mas a Bíblia diz que é estreito e apertado o caminho que conduz ao céu. Só coloquei um entre aspas aqui. Aí ele continua dizendo, Paulo, no versículo 23, porque o marido é a cabeça de quem? Da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse papel é mais pesado que o das irmãs, viu? Deus amou a igreja de tal maneira que entregou a sua própria vida. Oh, Jesus, me ajuda a ser melhor. O Senhor falou muito comigo nisto. A Bíblia, irmão, a palavra de Deus, ela é luz. E às vezes o que está escuro no nosso coração, ela vem, começa a clarear. E a gente começa a ver quem nós somos de verdade. É quando ela nos mostra quem somos, nós temos que assumir este papel. Ei, irmãos, quantas vezes eu tentei ficar calado e não falar nada com a minha esposa? Quantas vezes? Mas eu tenho tanta preocupação com ela que eu tenho medo de acontecer as coisas que eu vou e falo. Me lembrei agora do meu amigo Francisco Chaga. Eita, Chaga. O Chaga é igual eu que enxerga direito. Não dirige de noite. Só de dia e olha lá, igual eu. Aí a Jaqueline vai levar o Chaga no carro. O Chaga tem que mostrar os quebra-mola e o buraco. Aí eu vou fazer isso com a minha esposa, Francisco Chaga. A minha esposa, quem está dirigindo sou eu. Eu quero ajudar a mulher e a mulher não quer. Às vezes eu digo assim, eu quero falar. Eu não vou falar, mas ela vai se emburracar. Fala logo. Aí eu digo, minha filha tem quebra-mola. Eu disse, já vi. Minha filha é o carro, já vi. Mãe, deixa eu dirigir, mãe, me deixa. Eu sei que eu vou chegar a hora que eu vou ficar muito. Mas vai dar problema, Chaga. Eu sei que o que eu estou falando vai dar problema. Mas eu vou aprender a traçar no meu papel. O que eu acho errado é quando acontece a besteira. Vai, a gente tem que pagar o prejuízo. Vai aprendendo dele. Amém, irmãos? É forte, né? Cadê a chefita? Tá aí, tá, chefita? A chefita vai me pegar depois, Não, tá ali, ó. Tá ali. Escutei a voz dela e vi ela ali. Quem está entendendo, diga amém. Aí Paulo, ele continua dizendo, vou ler de novo, versículo 25: Vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Isso é forte. Por isso que o Senhor, ele nos uniu, eu, minha esposa e vocês, a esposa de vocês, numa só carne. Espiritualmente, eu sou unido com minha esposa. Então tudo que eu for me maltratar, ou maltratar ela, corrigir ou maltratar ela, eu estou me maltratando.
porque é o meu corpo espiritual. Mas nós temos que ter paciência, né? E a gente quer cuidar do corpo, mas o corpo não quer. Não vai dar tempo, irmãos. Fazer igual aquela lá das 7 lá, né? E com a deixa, né? Deus tem muita coisa aqui, irmãos. Mas eu quero falar um pouco dos filhos. Eu tenho 5 minutos para falar dos filhos. Olha só, irmãos, que interessante. Deus é tão bom que encheu a congregação de adolescente. Que maravilha. Os filhos obedientes aos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Deu para as irmãs entender, mais ou menos? Deu para os maridos entender, mais ou menos? Deu, né? É só a gente procurar estudar a Bíblia e cumprir o nosso papel como marido. É só as irmãs estudar a Bíblia e obedecer, não é só estudar e obedecer, ambos, e cumprir o seu papel. Vai dar certo. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2 diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí no 2 é onde pega legal. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem quer viver muito tempo sobre a terra? Interessante. Então Paulo diz: obedecer, honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Honrar significa respeitar e amar. Se eu fizer uma pergunta para vocês, filhos, vocês querem ser amados? Sim ou não? Está muito fraquinho, está com medo de quê? Vocês, filhos, querem ser amados? Sim ou não? Sim. Então ame. Quem quer ser amado tem que amar. E quem quer ser amado, ele precisa entender que o amor dele não pode ser amor falso, fingido, por interesse, por algo em troca. Tem que ser um amor sem querer nada em troca. Ah, o meu pai e minha mãe não me amam, mas tu tem amado teus pais? Ah, eu amo, mas eu não obedeço. As instruções do Senhor. Olha só, igreja do Senhor. Se nossa fé no Senhor Jesus Cristo for real, ela será provavelmente demonstrada em casa, em nosso relacionamento com aqueles que nos conhecem melhor. Filhos e pais têm responsabilidade uns para com os outros. Os filhos devem honrar os pais, mesmo que estes sejam injustos ou exigentes. Os pais devem cuidar dos filhos afetuosamente, mesmo que estes não sejam obedientes ou amáveis. O ideal, presta bem atenção nisto, o ideal é claro, é que os pais e os filhos cultivem um relacionamento com entendimento e amor. Isso só é possível quando os pais colocam os interesses dos filhos acima dos próprios interesses, e vice-versa. E vice-versa. Ah, o meu marido não tem interesse, mas tu tem? Ah, minha esposa não, mas tu tem interesse? Ah, o meu pai não tem interesse, não se preocupa, mas tu tem?
com teu pai, com a tua mãe? É vice-versa. É mútua. E para nós encerrarmos aqui esse ponto, olha só, isso é se submeter uns aos outros e principalmente a Cristo. Se nós queremos uma família abençoada, nós temos responsabilidades a cumprir, tanto como esposa, quanto marido, quanto filhos. Ah, mas eu não tenho filho, mas tenho marido. Ah, eu não tenho filho, mas tenho uma esposa. Cuide. Papéis. Ah, mas eu faço a minha esposa não faz. Faça a sua. Ela é individual. Uma hora Deus ele vai agir, porque o Senhor diz que move o céu e a terra pelo justo. E se eu e você formos justos na nossa família, no nosso casamento, Deus ele é poderoso para agir nos nossos cônjuges. Agora nós precisamos ser justos diante de Deus e precisamos colocar o Senhor como cabeça da nossa família. É Ele que conduz o nosso casamento, é Ele que conduz a nossa vida familiar, é Ele que conduz todas as áreas da nossa vida, quando nós colocamos Cristo como cabeça da nossa família. Até as decisões, Cristo tem que ser o cabeça. Amém, irmãos? Quem guardou? Quem entendeu? Quem vai praticar? Fique em pé, por favor. Deus vai dar-nos outra oportunidade de